Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco, e todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Pecado e castigo. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres deles para outros homens, e as suas terras para novos donos. Porque todos, importantes ou humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta suas colheitas. Mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor, nosso Deus, nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor, estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A tristeza de Jeremias por causa do povo. A minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos.
O meu coração está ferido, porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então, por que o meu povo não foi curado? Jeremias, capítulo 9. Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos. Todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapiação em cima de tapiação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar, porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado. As aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos. E as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste estas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio das nações, que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que seja completamente destruído. O povo de Jerusalém pede socorro. O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção! Chamem mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse e deem atenção às suas palavras. Ensinem as suas filhas a chorar, ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados.
Os corpos dos mortos cairão, serão como esterco espalhado nos campos, como espigas, cortadas e caídas das mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança, que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo. Jeremias, capítulo 10. A idolatria e a verdadeira adoração. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Corta uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada. São uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O povo será expulso da sua terra. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos, as nossas feridas não querem sarar, e nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas, e as cordas que as seguram arrebentaram.
Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Jeremias ora em favor do seu povo. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias, capítulo 11. Jeremias e a aliança. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica, que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram, nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau, como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantos são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantos são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas. Mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram o mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. O plano para matar Jeremias. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que, se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei, os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias, capítulo 12. Jeremias faz perguntas a Deus. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus fica triste com o seu povo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim, como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. Os povos vizinhos de Israel. O Senhor Deus disse: agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles.
Mas, depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei.